Estamos gravando aqui, Café Virtual do Clube da RP, o primeiro um protótipo do nosso processo aqui. O primeiro. Então, eu tive muitos problemas também pessoais aqui, eu tive meio doente essa semana toda, né, e não consegui divulgar direito a situação, tive alguns problemas de saúde, né, isso atrapalhou bastante tudo. Né. Mas vamos lá. Vamos então seguir aqui esse modelo que a gente conversou, né? Com mais liberdade. Aqui a gente pode falar sem ter esse limite de tempo aqui, não tem nem sentido, né? De tempo. Mas depois também manda os materiais que também a gente vai tentar compilar aqui o PDF, né? E se vocês puderem colocar aqui o WhatsApp, o e-mail de vocês aqui, só para lembrar para quem está exatamente na apresentação, para que eu possa mandar especificamente o material para fazer o PDF, tá? Isso seria legal. Tá? Então, beleza. Caruso, você começa, já que estou vendo você na tela primeiro? Pode ser. Eu não preparei nenhum material, eu até teria ali para apresentar, mas eu posso encaminhar depois para ti sobre um pitch. Vou só falar brevemente aí o que a gente faz. Nós temos dois braços aqui na empresa. Os dois são independentes, mas eles podem trabalhar entre si. A empresa é uma empresa especializada em integrações há mais de uma década. Então, a gente consegue conectar qualquer tipo de sistema, ele sendo em nuvem ou não, tendo API ou não, dependendo se é REST, SOAP, arquivos ou a direto acesso a banco de dados. Então, hoje a gente tem mais de uma centena de RPs, CRMs e software de logística e por aí vai, integrados na nossa plataforma hoje, rodando aí. Softwares grandes e pequenos, então a gente consegue trabalhar com RP locais e grandes RPs, como um Senior, um SAP, um Sankhya, os da TOTUS, todos eles, e por aí, então, e mais nessa linha, assim. Então, depende do tamanho do cliente, a gente não olha muito para isso, a gente consegue integrar qualquer coisa com os RP deles, basicamente, né? O que mais vem de demandas? Vem um RP com e-commerce, com força de vendas, com CRM, é bastante comum, e às vezes vem para BI também. Para BI também. A BI está menos recorrente, mas também integramos BI, etc. Então, essa é uma das nossas forças, né? Uma das coisas que a gente faz. A gente tem parcerias com algumas empresas aqui no Brasil, gostaríamos de ter mais, com empresas de RP, com empresas de CRM. Fechei uma parceria ontem com um CRM grande aí, mundial, que atua aqui no Brasil, então, a princípio, vamos começar a ter mais projetos de integrações. E o outro foco nosso, que a gente está dedicado aí nos últimos 2 anos, é uma plataforma de força de vendas para representantes com e-commerce B2B. Ela é bem completa, ela não é um tirador de pedido, digamos assim, né? Então, tudo que tu imaginar que envolve a parte comercial de uma empresa, a gente tem dentro da ferramenta, até um mini CRM, digamos assim, os representantes poderem usar. Então, tem toda a parte de visita. Seria um concorrente da Mercos de Joinville? Exatamente. Somos um concorrente da Mercos, um concorrente da Geovendas também de lá. Só que nesses 2 anos a equipe inteira dedicou esforços para desenvolver e a gente hoje consegue ter um software mais completo do que o deles. Por quê? Porque a gente inventou de fazer isso há 2 anos atrás, a gente dedicou bastante força da equipe com tecnologia atual, então a gente consegue ter agilidade para fazer qualquer coisa. Então, conforme a gente conhecia outros softwares de força de vendas, a gente conhecia softwares estrangeiros de força de venda, a gente pegou o melhor de todos os mundos, digamos assim, estudamos várias ferramentas e montamos a nossa. Então, a gente tem muita coisa customizada dentro da ferramenta, pode montar visões, pode ter fluxograma para ter todos os tipos de regra de negócio que a ferramenta contempla, isso nenhuma ferramenta de forças de vendas hoje tem no Brasil, isso veio de fora, conhecimento de fora. E a gente implementou também a parte de um e-commerce B2B, que é como se fosse um módulo, ele pode operar sozinho, sem o força de venda por representante,
ou pode operar em conjunto, então abrange bastante questões de indústrias para vender direto, distribuidores, e temos também implementado, desde o ano passado, IA dentro do nosso sistema. Então, a gente foi um dos primeiros, se não o primeiro, a implementar. A gente consegue hoje pegar um PDF de um e-mail ou de qualquer lugar e subir para a plataforma e vira um pedido lá dentro, automaticamente, né? Então, ele não... O usuário, o diferencial é que o usuário pode treinar a IA dele também lá, fazer ajuste, dizendo, ele encontrou esse cliente, subiu um PDF, encontrou o cliente, encontrou os produtos, a quantidade, tudo lá certinho, mas um deles não era o correto. O cara pode ir lá e dizer, não, esse daqui é o correto. Então, não é que vai fazer um deparo a ferramenta, ela vai vetorizar, vai pegar o que o cara colocou, taguear lá no item, né, ou no vetor, e daí a chance é maior a próxima vez que aparecer aquele mesmo texto que ela achou. Então, a gente consegue fazer isso com PDF, a gente faz isso com imagem também, a gente faz isso com texto, então soluciona quem recebe muitas mensagens por WhatsApp, para pedidos, ou corpo do e-mail mesmo, é só copiar a mensagem e colar lá. E áudio também, que o pessoal costuma usar bastante áudio, né? Então a gente consegue pegar o áudio, subir lá, ela transcreve e gera também. Ou tu pode mesmo gravar o áudio no próprio aplicativo. A gente investiu bastante nisso, um bom tempo, fizemos bastante testes, está bem redondinho, botamos nossos clientes testar sem cobrar nada. Eles estão felizes, estão usando. Muitos eram mais ou menos o que queria, eles queriam, sei lá, que o usuário tivesse um número no WhatsApp e esse número gerasse um pedido automaticamente, mas isso é muito difícil de fazer, né? É muita bagunça. Comunicar hoje com o WhatsApp é um pouco mais complicado, gera custo para o cara também. Então, é mais fácil ele copiar o texto e colar lá dentro, e o que ele levaria 5, 10 minutos para fazer, a IA faz em 5, 10 segundos. Ou um PDF, por exemplo. Então, qual que é o nosso principal força nisso também? É que pega bastante empresas que recebe dos seus clientes muito e-mail, PDF, muitas delas têm um e-mail específico só para ficar recebendo pedido, e a gente consegue automatizar tudo isso de uma forma bem fácil e rápida para elas. Muitas delas têm 2, 3, eu estava falando hoje com uma, tem 3 vendedores internos, digamos assim, que a função dos caras é digitar pedido, né, receber os pedidos, pegar e digitar. Então, isso podia ser automatizado de uma forma extremamente rápida e é uma economia gigantesca para a empresa, né? Hoje, 3 salários, digamos que ela reduza para 1 nessa função, realoca os outros 2 salários, paga comparado ao que eles pagam hoje, um valor extremamente baixo para nós, e eles economizam lá 5 vezes mais. Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, digamos que pague R$1.000 para nós, ela vai lá e economiza mais 5 de salário que os caras foram remanejar por outra função, demitido, enfim, aí vai da empresa. Então, é isso que a gente trabalha, assim. A gente está mais focado agora em procurar parceiros, parceiros no sentido, assim, pode ser empresas de RP, que nem a gente já tem, que a gente pode trazer essa ferramenta já integrada ao RP da empresa para modernizar o RP, então ter um força de vendas bem avançado, que a gente libera as melhorias mensalmente para todos os clientes, sem cobrar nada. A gente escuta bastante os clientes também, então o nosso backlog hoje de melhorias tem mais de 200 tarefas para ser feita, e isso nunca diminui, porque a gente vai tendo ideias novas, os clientes vão trazendo ideia nova, e a gente sempre vai acatando, botando no nosso backlog e priorizando conforme a gente escuta, isso, 2, 3 pessoas pedirem, então a gente acha que é prioritário e a gente vai lá e prioriza. Então a gente sempre está evoluindo na plataforma. E a gente tem essa questão de manter o contato com nossos clientes para ouvir o que eles têm a dizer e realmente o que eles falam para nós, a gente vai lá e vê se isso é aplicado. Se a gente achar uma maneira que é aplicada para eles e mais para alguns clientes, a gente conversa com eles, a gente tem uma maneira de fazer assim, serve para ti? O cara diz, serve. Então, a gente vai lá, bota no backlog, desenvolve em seguida, a gente não leva um tempo para desenvolver, um grande tempo para desenvolver, então a gente é bem ágil nesse sentido. Como eu comentei antes, é por causa das ferramentas que a gente usa, a tecnologia está bem avançada, a gente tem Copilot aí, que um desenvolvedor agora desenvolve para 3, 4 pessoas, a agilidade aumentou um monte na questão de desenvolvimento, né? E se tu sabe o que está fazendo, a IA está aí para te ajudar. Então,
Não vou citar todos os módulos do nosso Força de Vendas, mas ele é extremamente completo e o que eu busco mesmo são parcerias com empresas para fornecer ou usar como um módulo adicional, digamos assim, do sistema deles, oferecer para os clientes deles, e a gente cuida da parte de configuração, cuida da parte de integração com o RP e traz mais tecnologia para o RP deles, mesmo sendo um RP de 20 anos ou 30 anos de desenvolvimento. Minha parte está ok. Fala, Mauro. Só algumas perguntas aqui. Normalmente a gente não vai fazer isso, a gente vai falar, deixar falar, né? 3 minutos. E depois, no final, as pessoas vão interagindo. Mas como a gente está hoje folgado, né? Então vamos aproveitar isso aqui. Primeiro, qual o nome da tua empresa, Caruso? BitBytes Technology. BitBytes, isso. BitBytes. É esse o site, bitbytes.com.br? É isso aí. É um site já que a gente tem que dar uma atualizada nele. Estamos fazendo outras versões, mas é esse site aí. Tá. Você tinha falado de integrações e falou de automação de fontes de vendas. Tinha um produto no meio, não tinha? Qual era que você tinha fomentado também? A gente tem um embutido nele, o e-commerce B2B. Não. Entre integrações e automação de força de venda, que vem mini, CRM e e-commerce. Não tinha mais nenhum outro produto, não, né? Não, é embutido ali dentro, digamos assim, o mini CRM, né, e o e-commerce, mas não tem outro produto, são esses dois. E desenvolvimento sob encomenda também faz? Não, a gente já desenvolveu, mas não fazemos, não. Entendi. E você falou que está procurando parceiros, canais de vendas para você. Exatamente. Tá. E desafio? O que você tem de desafio hoje em dia que está pegando para você? O meu maior desafio é encontrar bons leads. Eu tenho um funil que não cai muitos leads, esse é o meu maior problema, assim. Então, hoje é por isso a parceria, que o potencial de trazer leads qualificados é maior, porque o cara às vezes já é cliente dele, já entende o que ele realmente precisa e se vai caber. Então, quando tu já é cliente de alguém e essa pessoa te passa uma indicação, ela passa a confiar mais em ti e uma indicação vale mais. Então, a pessoa indicaria, né? Por isso a busca. E a gente vê que traria mais resultado, a gente conseguiria mais do que prospectar frio, que nem a gente faz hoje. Então, Entendi. a nossa dificuldade é encontrar mais clientes aí para reuniões. E Santa Catarina, qual cidade mesmo? Rio do Sul. Rio do Sul. Hoje em dia, você falou que tem dificuldade de clientes. Você tem quantos clientes ativos de integrações? Assim, projetos feitos de integrações, e quantos de automação de força de venda como um todo aqui? Eu tenho poucos clientes no Brasil, a gente tem 7 clientes, acho que 7 clientes no Brasil apenas. De quê? De integração ou de automação? De ambos. Eu tenho um que é exclusivamente integração, né? Agora tenho mais projetos andando, mas eles não estão rodando, porque eu fechei parceria. Mas a maior parte dos clientes não são no Brasil, a gente atua em outros países. Então, a empresa é mais antiga e a gente atua em outros países. Tá, tem quantos clientes ao todo? Uns 150 clientes. 150 projetos, clientes ao todo. Rodando, assim. isso. Rodando. A gente está migrando bastante clientes agora, vindo de outro país. Então, a gente está com bastante demanda para o time aí nas próximas, 2 ou 3 meses. Está bem complicado para alocar mais coisas, mas a gente sabe que uma parceria não vai trazer gigantescos projetos em 2, 3 meses, né? Então, a gente tem esse tempo para se adequar. Mas vocês atendem o mundo ou atendem só o Brasil? Não, atende o mundo inteiro. Mas as vendas para o mundo não é feita daqui, é feita da Austrália. Entendi, vocês executam. Isso. Da Austrália? Uhum. Nossa, lá do outro lado do mundo. Tem que lidar bem com o fuso horário, né? A gente tem, é por isso que a equipe trabalha diferente aqui, a gente tem gente que começa às 8, normal, né, mas tem gente que começa às 5 da tarde e vai até 1h30 da manhã. Por causa do fuso horário, são 14 horas atuais de diferença, né? Então, a gente tem equipes diferentes
Eles trabalham todos juntos, né? Mas tem essa diferenciação. As vendas... Tem quantas Desculpa, Mauro. pessoas? A gente aqui no Brasil é em 12 pessoas, mas as vendas dos outros países, que a gente tem clientes hoje, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, fora do Brasil. As vendas são feitas pela Austrália, é a gente que faz tudo, né? Mas tem equipe também na Austrália, não é a gente que faz tudo, mas boa parte passa por aqui. A gente tem desenvolvedor lá, tem a maior parte dos desenvolvedores aqui, tem o pessoal de vendas lá, tem o pessoal de vendas aqui. O nosso CEO é de lá, o dono da empresa. Entendi. E seu papel é qual área? É a Unidade Brasil ou é alguma... É a Unidade Brasil, isso. Você é responsável pela Unidade Brasil. Exatamente. Tem muita diversão. Como é que surgiu essa... Surgiu de um amigo nosso que conheceu o George em um evento em 2014, se eu não me engano. Fizeram uma parceria, ele se mudou em 2015 para a Austrália. Ele trabalhava na Pamplona Alimentos, como metade da minha equipe aqui. E ele foi chamando o pessoal para trabalhar remoto, junto com ele, para essa empresa da Austrália. Aí a equipe aqui foi crescendo com o passar do tempo, e daí a gente acabou abrindo um escritório no Brasil para começar a comercializar aqui, porque tinha toda a equipe trabalhando aqui, né, atuando aqui em fuso horário que tem, na época a gente trabalhava só das 5 à 1h30, durante anos a gente só trabalhou nesse horário, mas aí no final de 2023 o George já tinha vindo para o Brasil, ele veio 3 vezes para cá, ele falou, não, a gente tem mercado aqui, já tem um problema com clientes de Canadá e Estados Unidos que estão meio que no fuso horário de vocês, dá 1 ou 2 horas de diferença, já precisa atender, etc. Então, eu vou abrir uma empresa no Brasil mesmo, e daí a gente começa a prospectar e achar clientes no Brasil. Então, a gente sofreu um pouco no primeiro ano ali, 2024, que a gente contratou um vendedor que era para ser experiente, já trabalhava com software. Por um ano ele não vendeu nada, então ficou parado. E daí, em 2025, eu assumi essa parte. Não sou full-time na parte de vendas, né? Porque eu era engenheiro, sou técnico, então eu trabalho parte nisso, a Nayara me ajuda com outra parte de prospecção, mas graças a Deus, ontem eu contratei uma vendedora experiente que vai trabalhar full-time a partir de segunda-feira, então a gente vai dar uma melhorada nesse quesito também. Você quer, só contando uma história aqui, já que a gente está com tempo e é um bate-papo aberto aqui hoje, né? Quando eu comecei nessa área de RP, de venda de RP, né? A empresa não tinha nada, era uma pequena soft house, né, que chegou para mim e me deu uma meta de vender 3 projetos no ano. Sabe? Assim, 3. Se eu chegar a 3, eu estou feliz. Tá? No ano, tá, beleza. E não tinha nada assim, né? Tudo perdido, começando, né? Não tinha nada. O que eu vou fazer aqui, né? Eu comecei em janeiro do ano, janeiro de 2000. Janeiro do ano 2000. Vendemos nada em janeiro, 0 em fevereiro, 0 em março, 0 em abril, 0 em maio, 0 em junho, 0 em julho, 0 em agosto, 0 em setembro, 0 em outubro, 0 em novembro, 11 em dezembro. Olha só. Aí, 11 de dezembro. Aí, porra, como é que eu vou fazer essa implantação de tudo isso? Chegar, meu amigo. Agora a roda começou a girar, né? Agora, né, a roda está girando. Então, manda ver que não é assim, né? Mandou vender, não mandou? Então, vamos lá, vamos vender. Então, só que demora um tempo. O ciclo de um RP é muito demorado. Um ciclo de venda de integração é mais fácil, né? E tem muitas coisas bem dedicadas. Você pode, inclusive, fazer integrações pré-estabelecidas e vender como serviço. Não sei se já entrou no mundo do open source. Não, a gente não. Não. Então, por exemplo, você tem muitas oportunidades de produtos open source no Brasil e que as pessoas precisam de integrações bem feitas, né? O mundo de integrações para e-commerce também está pesado, né?
a mudança que teve de UCP agora com o Google, né, com a nova padronagem, não sei o que afeta em termos de integração, né, que teve da parte de e-commerce. Né? Então, o jogo está sempre dinâmico nessa história. Muito, muito dinâmico. E você, por exemplo, vê, quem tem uma integração pronta de um produto para Mercado Livre, né, tem direta, né, ou Amazon, ou iFood, ou qualquer coisa do gênero. O cara tem uma possibilidade de distribuição bem legal, né, e com preços baixos, e o canal pode vender para você melhor, né? E você só fica com um fizinho sempre ficando de olho nas alterações, nas integrações. Entendeu? Que dá trabalho isso também. Ó, muda as duas pontas e como é que a gente fica? Muda o fornecedor de software, muda lá do iFood. Pô, né? Teve a grande mudança do iFood alguns anos atrás que ferrou todo mundo, a integração do iFood. Né? Então, você tem mercado aí, e tem aberrações no mercado de integrações. Eu já cotei muitas integrações aí, que um me cobrou 80 mil para fazer, e o outro me cobrou 8, 10 para fazer. E aquele cobrou 80. Né? Entendeu? Pô, eu vi, teve uma que eu vi ali, um projeto que eu mesmo cheguei para o cara e disse, isso aqui é 200 mil para fazer, porque o cara queria fazer milagre, né? Para fazer, não era só integrar, né? Era fazer quase que chegamos no mundo da magia aqui para ajustar tudo, né? Um barramento de integração entre várias empresas, tal, não sei o quê. Então você tem mercado para caramba aí envolvido. A questão é de como você coloca, embrulha o peixe, né? E como você embrulha o peixe, como você vende, como você precifica. Isso depois a gente pode conversar sobre isso. Né? E você separou a automação de força de venda. Seria legal o nome dos produtos, né? Quando você colocar isso numa descrição, passar os nomes do produto. Né? O mini CRM, ele vende à parte ou só se estiver junto? Não, é junto. É que só junto. O produto ali, a plataforma de vendas, ela tem a parte do CRM junto, integrado dela. Então o cara pode fazer as coisas lá dentro. Ou integrar com o CRM dele. Né? Exatamente. E o e-commerce B2B também é junto ou separado? É junto, dentro da mesma plataforma, mas ela pode operar separadamente. Daí tem clientes nossos que operam só o e-commerce B2B. Então, tem muita forma de distribuir e-commerce. Tem. Autopeça tem bastante, indústrias em geral tem bastante. Tem muita forma de distribuir e-commerce hoje em dia. Muita forma. Entendeu? O que a gente pega, às vezes, de problemas, assim, não é nem da empresa, mas são mais os representantes que vão ser afetados por o e-commerce, que são os influenciadores negativos do processo. Então, começa o problema, às vezes a empresa quer, mas daí ela tem um pouco de receio por causa dos representantes. Mas o futuro vai ser venda direta. Os representantes vão continuar existindo, ele precisa do papel dele, de visitar, conversar, mas eles vão ser mais promotor da marca do que um vendedor em si, né? Claro, eles vão ainda tirar pedido, vão poder fazer, mas a empresa às vezes não vai querer esperar 1 ou 2 semanas para o cara passar. Ela precisa lá ter a prateleira dela com o produto, ter para venda, precisou de alguma coisa na hora, e daí ela vai entrar no e-commerce, B2B ali, login e senha, e vai fazer o pedido dela e vai chegar lá para ela. Então, às vezes vai poder ter, por exemplo, eu tenho um pedido de Excel aqui, sobe o Excel lá, a gente aceita também na IA. Então, ele entra no B2B dele lá no e-commerce e sobe um PDF com o pedido, um Excel com o pedido que ele tem lá de estoque baixo, e a IA vai fazer automático, ele não precisa nem sair catando o que ele precisa. Então, tem bastante mercado. E coisas avulsas, urgentes, às vezes, pelo próprio conversacional no chat GPT, ele pode direcionar, né? Tem
inúmeras maneiras da IA hoje ajudar a internalizar o pedido, então essa parte operacional o representante não precisa fazer mais, né? Isso pode ser delegado para a tecnologia. Sim, sim. Isso é muitas vantagens nesse sentido. Eu acho o seguinte, rapaz, o jogo de integração é completamente diferente do jogo de automação de força e venda, entendeu? É completamente diferente, é um jogo de uma coisa e outra coisa, Uhum. né? Não sei nem se valeria a pena você manter a mesma marca, entendeu? O que aproveita é as A traquinas gente tem tecnológicas, a né? gente tem o nome do produto que é BitSales, né, do nossa ferramenta de força de venda, a plataforma, Sei, né? Então, a sei. gente comercializa ela de outro modo. Então, quando a gente prospecta alguém, dependendo da empresa, a gente oferece separado, entende? Então, às vezes, a gente consegue a integração, a gente consegue o força de vendas. A questão do parceiro também é legal, porque tu consegue ter canais de parceria que são interessados pela tirar o problema deles de integração e tem pessoas que são interessadas pelo força de vendas. Então, e daí a gente faz a parte da integração também, então para eles é mais tranquilo. Então tem Uma Você as coisa vê duas que, demandas. que pode ser bacana. legal aqui você ter a versão white label com o parceiro. A gente tem, com a parte de integração a gente tem. Não de Então, integração, de automação de força de venda, e-commerce, você ter a possibilidade de white label também. é Se isso. o fabricante do ERP quiser terceirizar tecnicamente essa parte de captura de pedidos, mas não quer envolver um parceiro no atendimento ao cliente, né? Ele poderia comercializar isso integrado com o nome dele e você só suporta a retaguarda tecnológica, né? Sim. Imagino que isso deva É, funcionar é, a tão gente bem não, nessa a parte. gente não, a gente tem tudo customizado, ele pode colocar logo, ele pode colocar Aham. os folders lá, os banners lá dentro, as coisas. Só a gente não comercializa como white label, mas tu falando assim, daria para comercializar também. Isso Só seria fica legal. o parte que é mais complicada seria o conhecimento que a nossa equipe tem, de dar suporte, por exemplo, na ferramenta, essas coisas. Como é que ficaria daí? O suporte seria a gente que daria ainda para a ferramenta? Porque na integração é mais Olha, fácil, né? É, aí talvez, Caruso, eu possa contribuir, porque a minha empresa trabalha hoje 90% nesse modelo, Uhum. de né? white label. Legal. Nós somos uma empresa fabricante de software de BI e fazemos parceria com fabricantes de software de gestão, a maioria é ERP, mas não obrigatoriamente só ERP, e nós treinamos a equipe do nosso parceiro para ele comercializar e ele dar o suporte pós-venda. Então, sempre que ele tem alguma Uhum. dúvida, ele recorre a nós, mas nós não temos contato com o cliente final. Ele vende com o nome dele, com a marca dele, com o preço dele, e por contrato a gente tem estipulado quanto que ele nos paga. Então, ele nos paga X, que é o acordo contratual, e o que ele vai cobrar do cliente, ele não precisa nem me contar. Tenho até dois parceiros que nem cobram do cliente, eles usam o BI como um elemento de retenção de cliente, porque o Uhum. sistema dele precisa de um BI, em vez dele desenvolver, ele parcerizou conosco, embarcou, distribui lá para os clientes e nem cobra do cliente e paga lá uma mensalidade para nós, que para ele é extremamente válido e boa, né? Então a gente tem esse modelo rodando aí há muito tempo e talvez para nós seja mais simples e mais fácil porque o BI é um pouco menos complexo do que o e-commerce e a captura de pedidos, que sempre tem mais particularidades a serem customizadas. Mas mesmo assim, se você entrar num acordo com o teu parceiro de ERP e vocês fazem na retaguarda essa customização, essa integração a quatro mãos, para o cliente lá na ponta, tanto faz quem que fez a integração, se foi você, se foi o fabricante do ERP,
Mas provavelmente o cliente do ERP se sente mais seguro comprando dele do que comprando de você, porque você é um ator novo no processo, né? Sim, Com o exatamente. fabricante do ERP, ele já tem um relacionamento e sabe que se ele contrata com o cara do ERP, esse cara tem que dar a garantia de continuidade, né? E se ele Sim. contratar com você, ainda pode em algum momento haver uma ruptura, porque uma versão nova de cá não conversa com uma versão nova de lá. Isso sempre deixa o cliente um pouco mais inseguro. Então a gente pode trocar figurinhas nesse sentido aí, se eu puder ajudar e Legal. contribuir com alguma coisa de experiência boa e nem tão boa, né? Quer dizer, eu sempre falo que em todo jardim de rosas também tem espinhos, Pô, né? Então a gente tem nossos desafios também, mas às vezes, né, com uma troca de conversa, a gente consegue encurtar caminho, né? espinhos dolorosos, né? Tem. E essa parte de captura de pedidos, eu até conheço mais ou menos porque quando a internet começou a dar sinais de possibilidade de transacionar, lembram lá no final do século passado, quando os bancos começaram a liberar consulta de extrato via web? Uhum. Aí a gente tinha uma ligação muito forte com a DataSul, não sei se Caruso Conheço. é mais novo, né? Talvez não Não, conheça. conheço. Tem uns projetos com DataSul. Ah, legal. A Trabalho. sua Então, já está no eu sou, mercado aí bem firme e forte, em alguns casos. eu sou egresso da DataSul, foi meu primeiro emprego na área de software, né? Eu trabalhei 5 anos em Joinville, depois mais 4 anos em São Paulo, e depois mais 7 anos como representante deles aqui no Paraná. Então, a gente tinha uma ligação muito forte aí com esse mercado, com essa base instalada, e quando a internet começou a dar sinais de viabilidade de transacionar, a gente se aventurou, na época, então, era uma coisa extremamente inovadora, e quando o Caruso estava falando de transformar 5 minutos em 5 segundos com a IA, eu fiquei pensando daquela época lá de Pô, discada. 1999, quando a gente transformava 5 dias em 5 minutos e, nossa, os caras nos abraçavam e nos beijavam, porque, porra, Quase, é. não tinha Chega mais até se afastar, né? Não, peraí, não seja tão íntimo assim. não tinha, né? Como é que era a realidade da época, né? Os caras tinham que preencher pedido na mão, mandava pelo malote para a fábrica, aí chegava na fábrica ilegível, com código de produto errado, faltando dados da empresa. Então, por isso que era 5 dias em média para processar um pedido, né? E aí, com esse negócio do representante digital lá numa interface web, no browser, e cair na hora lá na fábrica, porra, era uma maravilha. Mas ainda assim tinha que ter um ser humano lá digitando e coisa e tal, né? Por isso que ele ainda... E lá levava mais do que 5 minutos, obviamente, porque com a qualidade da internet, às vezes caía no meio, tinha que refazer e tal. Mas mesmo que levasse 3 horas, ainda era mais rápido do que 3 dias, né? E hoje, como mudou a coisa, né? Com a inteligência É, artificial, interpretando PDF e lendo direto de planilha, né? Porra, em 5 segundos implantou um pedido, né? Como mudaram as coisas, né? Léo, você me E, fez lembrar agora uma situação dolorosa, rapaz. 1992, uma operação com 9 distribuidoras em uma fábrica, tudo por satélite, não tinha internet, era tudo por satélite, 4.000 notas fiscais dia, daquelas impressas, você lembra daquela impressorona? 4.000 132 colunas. Pô, aquilo era um Matricial. sufoco, cara. E caiu todo o satélite uma vez ali, pô, foi um inferno aquele troço. Meu Deus. Pois é. Pô, E você hoje tem alguma integração com o RP DataSul, Caruso? Eu tenho com Proteus. Ah, O Proteus. DataSul apareceu um projeto ou outro, apareceu com o Logix também, a uhum. recente, Cateca,
a Teca tu deve conhecer ali de Blumenau. Sim, de Blumenau, Tecelagem Eles ainda usam Logix, eu estava falando com o gerente de TI Caramba, ali olha semana só. A passada. Logix era um produtaço. Sim, sem A Logix dúvida. era um produtaço na gestão industrial, se não me engano. A Logix era bem Mas legalzinho. foi descontinuado, né? Então Sim. eles estão ainda usando, essas empresas antigas, elas continuam usando software de 30 anos atrás. Então, falta um pouco de modernidade para elas, falta um pouco de coragem para investir em outro ERP, falta vontade de gastar dinheiro, porque, né, a gente sabe que Quer ver um caso legal? milhões. Quer ver um caso legal? Quer ver um caso legal? Eu estava em São Paulo, numa distribuidora de produtos para hotelaria e restaurantes, né? Isso foi 2012, mais ou menos, 2010, 2012, uma coisa assim. E eles estavam conversando comigo e faturavam 7 a 8 milhões mês, essa empresa. Então, quase 100 milhões ano. 100 milhões ano. Tá? Uhum. E eles estavam conversando comigo que estavam pensando agora em trocar a base deles de tecnologia, porque era tudo em DOS ainda. Caramba. DOS. Nossa Senhora. A nota fiscal eletrônica estava começando a complicar um pouco a vida dele. Põe um XML no DOS, Aí eu nem cheguei, dá para olha, que bom imaginar, que né? você começou a pensar um pouco nisso, isso é muito legal, né? XML, né? No DOS. Chegou a hora de trocar esse negócio, pô. Entendeu? Coisa. Não, tem. Passou um pouquinho, na verdade. Pô, eu cheguei numa fábrica em 2006, no Rio de Janeiro, essa. Era gigantesca, antiga, tal, não sei o que, não sei o que lá, que tinha ainda mainframes assim, e não tinha rede de fibra ótica. Era ainda aquele par trançado de cobre. Você lembra que as redes iniciais eram par trançado de cobre? Sim. Então, ainda tinha estrutura de par trançado de cobre. Não tinha 10/100. Não, né? Não, o cara tem um negócio antigo, tem um 10/100. Não, era antes disso. Mais antigo. E com o cara fazendo milhões por mês, e com rede trançada ali. É impressionante o que tem no mercado, cara. A gente vê cada coisa no mercado que eu fico impressionado. Eu fico entrando nas fábricas aí, entrando nas empresas. A gente não precisa ir longe. Tem a Pamplona Alimentos aqui em Rio do Sul, é uma empresa que fatura 2 bi por ano, não é milhões, é 2 bilhões que eles faturam. Eu trabalhei lá, como eu comentei antes, 6 anos, o pessoal também, e lá em desenvolvimento é interno. Não existe RP de mercado. O RP a gente fez. Então, eles estão com o projeto de migrar lá desde 2019 para um SAP, que eu acho que migra. Não migra. Não vai migrar nessa década. Quem tem o desenvolvimento interno está muito mimado com as customizações, né? Daí pegar um treco engessado de mercado é muito difícil, né? Ainda mais o SAP. Eu quero essa palavrinha, é caríssimo, aqui, né? Eu quero essa palavrinha aqui. Mas a palavrinha está aqui do lado. Não, eu quero aqui, essa telinha aqui. Não, quando a gente converteu o sistema lá, saímos do Fox Pro para Java, e os usuários, eles não lêem as mensagens na tela, e eles eram acostumados a entrar na tela, dar 5 Enter ou 5 Tab, caiu no campo que eles precisavam, eles digitavam e davam um Enter e acabou, fechava a tela, dava um ESC. E eles faziam no automático. Se tu botava uma mensagem a mais para aparecer nessa tela, eles ficavam bravos já. Como assim? Agora eu tenho que apertar um Enter aqui no meio, e antes era só dar 5 Tab e clicar aqui. Então pessoal... É esse nível. Diz uma coisa, frigorífico Rio-Sulense e Pamplona é a mesma coisa? É a mesma coisa. Uhum. Um é a marca e outra é a razão social da empresa, né? Eles trocaram em 2000 e... Vai me falar a memória agora, mas 2008, 2009, 2000, por aí, em torno de 2010 eles trocaram o nome. Trocaram a logo, que a logo deles era azul, assim, meio redondinha, que parecia um boi, assim, sabe? Aí mudaram, refizeram toda a marca na época. Mas só trocaram a marca ou trocaram o nome? O nome também, a marca e o nome. Passou de frigorífico Rio-Sulense para Pamplona Alimentos.
Daí eles Ah, começaram a focar, tá. É que eu daí eles sou de começaram a outra época. focar, começaram a focar não só em carne fresca, né, e tal, começaram a fazer Tá, produtos industrializados também. Então, por isso, o Pamplona Alimentos. Então, começaram com presunto e entendi. outras coisas. Ah, tá. Meu tempo de catarinense, Entendi. então, era frigorífico rio-sulense, né? E quando eles Uhum. mudaram, eu já era paranaense, então estava mais distante da Mas as carnes terrinha continuam ali. boas. Entendi. Ah, imagina, sim. É o melhor lugar para comprar. Ah, é? Olha só. Mas é, Pô, é pequeno. esse mundo de carnes, né, de cortes e tal, eu fiquei impressionado que eu peguei um cliente pequenininho aqui no Rio Grande do Sul, pequenininho. O cara tem uma loja assim e uma fazenda, mas que ele administra ali, mas é só cortes especiais e gado especial, assim, tal. Pô, é impressionante, cara. Até curso de carne ele dá para os clientes, assim, para a gente saber Uhum. que tipo de É um carne que é. diferencial, Assim, né? É um diferencial daí, sim. Mas é é. top. E a carne do cara Bacana. é fantástica, assim, derrete na boca. Acabei de comer aqui um pedaço Ó, assim que, porra, a carne do cara é, porra, show de bola, né? A gente não encontra então, isso facilmente, né? Não encontra isso então, facilmente. então, quando tiver um Eu sou encontro agraciado. presencial em Porto Alegre, nós vamos querer açaí, viu? Não, mas esse aí, ele fica em Caxias, Ah, né? Caxias do Sul. Subir uma serra. Aí, Vamos lá. Vamos subir a Porto serra. Alegre não tem essa casa não. Pô, um outro cliente meu aqui em Porto Alegre, que é também classe A, ele acabou de fechar as portas. Mas ele veio de indústria e veio para varejo, né? Pô, aí viu que a realidade do varejo é outra e quer voltar para a área industrial, entendeu? Mas o cara classe A era fantástico aquele cliente também. Ele tinha uma loja assim que ele tinha uns chocolates que não vende no Brasil, só são para exportação, tipo tal, tal, tal. Tinha massas específicas, não sei o quê. Pão fermentado de fulano de tal, assinado pelo padeiro fulano de tal. Cada pedaço de pão custa R$ 70, R$ 80. Aí haja Aquele... público, né? Pô, Acho eu que- vi um cara com uma cestinha no lançamento da loja gastando R$ 2.000. Numa cestinha de mão, sim. Uhum. Botando 2.000 é tranquilaço. Tranquilo. Sem Mas dor aí no coração. provavelmente ele tem que ser deputado ou senador, né? Senão é dor do coração de gastar 2 pau, né? Olha, a loja cheia, cara. Olha Loja só. cheia. Deve ter Loja. muito vereador bem abonado ali também. Pô, brincadeira, não. E o pessoal se encontra ali. Ah, não, vem umas tábuas de frios e uns espumantes aqui pra gente, senta, tal, sei o quê. Fica ali numa boa, gastou uns 2.000, paga aqui, tal, tal. E por que ele fechou a loja se ele tinha essa clientela seleta? Não, é que uma coisa é você viver de B2B, de máquinas e equipamentos, de margens altas e faturamentos altos, e outra coisa é você viver o mundo do micro varejo, do pequeno varejo especializado, que você briga por centavos, né? Você tem que ter uma cultura um pouco diferente, Aham. É uma né? outra arte, Ele, né? ele veio para milhões, ele não veio para isso, e ele tentou entrar nisso e tentou alavancar muito rapidamente, e não deu certo, não deu certo. Mas o cara é muito, muito legal. Eu acompanhei a loja desde a concepção da loja, ajudei a selecionar o RP para ele, Uhum. fiz a implantação, até assumi a área de TI dele enquanto ele não achava pessoal de TI. Né? Fiquei um tempo, eu treinei todo mundo. Pô, essa loja ficou Tapa o bem buraco. legal. Eu gostava. É, O buraco. mas eu gostava do. É um cliente que a gente gostava, assim, sabe? Um Uhum. cliente que sabe aquele cliente que você. Que ele não saiba disso nunca. Eu faria até de graça para ele algumas coisas. O cara é tão gente boa que eu A faria gente tem um até de cliente graça para ele desse. algumas coisas. Tem ali onde tu vai em Gaspar, tem Moendão Cachaçaria. São clientes nossos. Tu entra na loja deles lá, eles têm, olha, infinidade de cachaças, tudo que é tipo, licor,
E tem um monte de outras coisas, torresmo fresco, que eles não sei de onde que traz, salame, queijo, aquelas Olha, balas de bar. É, tem de tudo. Daí tem do lado, tem a pastelaria deles, com caldo de cana e tal. E o pessoal para muito ali. Para, na verdade, não é em Brusque, é em Gaspar, desculpa, é a cidade vizinha. Lá em vizinho. Brusque. E Sei. o pessoal ali, cara, eu só pelas visitas que eu faço lá, eu deixaria eles clientes de graça só para eu poder fazer as visitas, perguntar se está tudo bem e levar os produtos. Tão legal que é, porque daí eu tenho motivo para passar lá, Uhum, e eu uhum. passo lá de vez em quando, e eles me dão desconto ainda, então é uma maravilha. Maravilha, maravilha. É muito Bacana. legal. Tem os clientes legais, né? Tem os clientes que a gente Tem. gosta de realmente atender. Né? E tem outros que. Eu tive 2 clientes na minha vida inteira, 2 clientes que eu demiti cliente. Teve 2 clientes que eu demiti. Ah, com Esse certeza. último que eu demitia, e os dois tinham a mesma característica. Os dois, para mim, eram bipolares. Assim, bipolar sem remédio. Bipolar com Uhum. remédio está tudo bem, mas sem remédio. Estava difícil lidar, estava difícil. Esse último, ele estava com uma dívida comigo de 15 mil, 15 mil. Eu cheguei, ó, nem me paga. Esquece, não quero nem saber, eu só quero ir embora. Tá? Boa sorte, tudo aqui documentado, entregue. Tá? Pô, deixa minha vida em paz. Quero ter minhas Tem noites de cliente assim, sono. 2 vezes eu fiz. Não, e eu tenho certeza, os dois eram bipolares sem remédio. Sabe? Eu tenho essa. Já tenho tino, já conheço que é um bipolar assim, sem remédio. Com remédio é legal, tá tudo bem, a gente lida numa boa, mas sem remedinho é brabo, é brabo. Nada contra a doença, né? A doença acontece, mas tem que tomar um remedinho para não matar ninguém aqui do outro lado, porque senão Sim. não é fácil. É, que Né? na consultoria tem que ter essa harmonia, né? E esse respeito mútuo, né? Senão não tem como rolar. Léo, É que tal fazer seu importante, pitch aí, apresentar você agora aí, com mais clareza? tá joia. Bom, para você não tem muita novidade, né? Mas então pro Caruso, é, já falei um pouquinho assim E para da. registrar aqui na gravação, né? Ah, tá, é Vamos verdade, é fazer, verdade. está na Uhum. gravação. Então, talvez até pegar o gancho do início da história que eu comentei ali, que a gente trabalhou ali no software de captura de pedidos, né, em outra época. Depois a gente também trabalhou um pouco como fábrica de software. E nessa época a gente sentiu muita dor da demanda pela informação gerencial, né, que na época daí era atendido através de customização de relatórios ou de criação de consultas. E numa fábrica de software isso é um processo natural, né? Pelo menos na época a gente definiu o escopo do software a ser desenvolvido e daí saía desenvolvendo, não tinha as ferramentas de inteligência artificial como tem hoje em dia, né? Na época era tudo no braço, então vai lá, leva meio ano para fazer a entrega. E quando fazia a entrega, aqueles relatórios que tinham sido desenhados meio ano antes já não serviam mais, né? Porque ou mudou a regra do jogo, ou mudou o gerente, mudou a cabeça do gerente, enfim. E não parava por aí, né? No dia a dia também, toda semana tinha demandas novas, e quando o cliente quer um relatório customizado, ele quer para ontem. E a gente tinha backlog, né? Só podia entregar para amanhã, onde então, em algum momento, eu falei assim para o time, olha, não dá para ser feliz desse jeito. E eu ouvi falar de um tal de BI, e a gente precisa dar uma olhada nesse negócio, né? Quem sabe o tal do BI alivia esse drama, essa dor, e não deu outra, né? E a gente pesquisou, só que na época a gente era bastante vinculado à tecnologia Progress, que na época era
tida como caixa preta, né? Nada integrava com Progress, e isso era uma adversidade, né? Um desafio a O mais. amo odeia, né? O amo Exatamente. Mas, enfim, tivemos a sorte de encontrar um software australiano de BI muito bom, né? Tipo assim, depois daria para dizer que era um concorrente de Tableau, assim, nos patamares de Tableau, de Click, né? Mas isso foi num período bem antes, onde você falava em MicroStrategy, Cognos, Pilot, né? Era um pouco menos caro, mas era de tal alcance que só dava para colocar em empresas grandes, né? Então, nossos clientes eram aquelas empresas, assim, que faturavam no mínimo $500 milhão por ano, até 2, 3 bilhões por ano e tal. E a gente se encantou pela solução que o BI oferecia e fazia o cliente ficar feliz muito rapidamente, né? E com o tempo a gente acabou abandonando todo o restante do que a gente fazia, fábrica de software, captura de pedidos, e nós passamos a dedicar ao BI, mas naquele modelo, né? Vende o software, vai lá, implanta e coisa e tal. E a gente, em determinado momento, percebeu que mesmo as empresas grandes subutilizavam aquele software super robusto, né? E começou uma época que as empresas menores também queriam ter um BI, né? Não tinha Power BI na época, né? As opções de BI, mesmo as nacionais, né? Começaram a surgir aí bons softwares de BI no Rio Grande do Sul, inclusive, mas eram todos ainda moldados para empresas grandes. E aí, em determinado momento, a gente pensou assim, poxa, nós como empresa pequena, acho que a gente se daria melhor em atender empresas pequenas do que ficar atendendo as empresas grandonas, né? Para a gente vender para uma empresa grande não era fácil. E aí a gente, lá em 2007, tomou essa decisão de nós desenvolvermos um software de BI bem simples, né? Nada de querer concorrer com os grandões, para poder atender empresas de pequeno e médio porte, né? E aí, gradativamente, a gente foi colocando no mercado a nossa ferramenta, e em algum momento, então, a gente rompeu lá com o parceiro australiano, né? Daí os clientes passaram a ter lá o atendimento de um outro distribuidor, e nos dedicamos ao nosso software num mercado completamente diferente. A gente sonhava atender pequenas e médias empresas, mas aí chegou lá uma fase, acho que foi 2014, né, Copa do Brasil, impeachment da Dilma, deu uma crise econômica violenta e a gente teve um churn bastante acentuado, acho que a gente perdeu 40% da receita. Quando fomos mapear o perfil desses clientes que cancelaram, eram empresas muito pequenas, né? Aquela que era tocada assim pelo dono, mais um sobrinho, mais um braço direito, pessoal que contratava o BI porque achava bonito, mas não usava no dia a dia, né? E na hora que o bicho pega, que precisa reduzir custo, daí, obviamente, os supérfluos são cortados. E a gente entendeu que nosso mercado, então, são empresas de médio porte, e a gente também, com esse produto simples, a gente encantou muitas software house, e daí para nós passou a ser mais cômodo e confortável fazer parceria com software house, né, fabricante de ERP ou outro software de gestão, para ela vender para o cliente final e nós não termos esse custo de venda, que não é uma venda consultiva, não é um negócio barato nem rápido, e a gente, para um software de baixo custo, tinha dificuldade de fechar a conta quando a gente queria vender para cliente final, né? E a partir do momento que a gente criou um modelo de negócio para fazer parceria com fabricantes de software de gestão, a gente reduziu muito o custo da venda e, claro, o preço do software tem que continuar sendo baixinho para que o nosso parceiro tivesse espaço para colocar sua margem e vender para o cliente final ainda a preços convidativos, né? Mas deu certo, assim, esse modelo, e em termos de tecnologia, obviamente, a gente teve que refazer, porque lá em 2007 a gente fez client-server em Delphi, porque na época a gente ainda não tinha certeza de que para o BI a internet fosse capaz de fazer uma boa entrega.
Mas isso teve vida curta, porque logo veio a onda da nuvem, dos dispositivos móveis, então em 2010 a gente já teve que começar a se coçar em começar a fazer na web, daí a gente lançou uma versão web em 2012 e congelamos a versão client-server, e essa versão web em 2012, ela foi feita numa tecnologia que era refém de Windows, né, que daí também foi bem durante um bom período, mas em algum momento vamos dizer assim, o ressurgimento forte do Linux, a gente estava fora do mercado do Linux, né? Então a gente, durante a pandemia, resolveu redesenvolver tudo novamente, né? Mas a gente sempre manteve esse conceito de um software simples, né? A gente sempre manteve o Pareto na nossa nuca, dizendo assim, olha, 20% dos recursos de um clique, de um Tableau, atende 80% das demandas, e principalmente quando está falando de empresas de médio porte, né? Então, a gente nunca se preocupou em entregar 100%, porque a gente também não queria concorrer com os softwares grandes de grife internacional, mas entregar o essencial, que é o necessário para as empresas de médio porte, né? E aí, durante a pandemia, a gente começou o redesenvolvimento, né, com tecnologia atualizada, então estamos aí na terceira geração tecnológica da ferramenta, que hoje contempla os painéis gráficos, tem também uma interface tabular, que lembra ali um pouquinho a tabela dinâmica do Excel, e tem um gerador de relatórios também, né, que se dependesse do Léo, né, como Product Owner, nem teria o gerador de relatórios, mas a clientela chiou demais da primeira versão que não tinha, aí na segunda versão a primeira coisa que a gente fez foi um gerador de relatórios para complementar o conjunto de ferramentas de BI, trabalhando tudo em cima da mesma base tecnológica, né? E claro, mais recentemente a gente também teve que integrar aí com alguma coisa de IA, né? Então, hoje os dados que estão dentro do BI a gente pode submeter a um agente de IA, né? Hoje a gente tem integrado só dois, que é o DeepSeek e o ChatGPT, mas na medida que algum cliente quiser o Gemini, a gente pode também integrar rapidamente, né? E então, hoje a gente tem talvez aí uns 2, 3 clientes que a gente atende diretamente, mas o restante todos são através de parceiros de software de norte a sul do Brasil, né? Por isso que eu falei aí para o Caruso que mais de 90% dos nossos negócios são através de parceria, no modelo white label, né? Então é isso que a gente trabalha hoje. E se for para perguntar de desafio, né, um desafio que a gente tem se quiser atender clientes diretamente, né, que tem oportunidades, obviamente, é a falta de capacidade e competência plena nas integrações, né? Então, eu fiquei feliz aí de conhecer o Caruso, porque eu acho que a gente pode aí também armar uma parceria com um especialista em integrações que, invariavelmente, para o BI são importantes, né? Claro, uma coisa e outra a gente fez aí com N8N, né? Porque às vezes tem projetos complexos que tem aí 10, 12 fontes de dados, né? Então, o N8N é bastante interessante para capturar de um lado e jogar lá dentro do Data Lake ou do Data Lake House, né? Mas é caro. Mas tudo depende da característica e das circunstâncias de cada projeto, né? Mas assim como também tem demandas de BI que são atendidas com Power BI de forma econômica, tem outras que fica extremamente caro, né? Tudo depende da configuração do cliente e tudo mais, né? Então, a gente até considera, assim, um concorrente direto o Power BI, mas tem muitos momentos, sim, que a gente é bem mais competitivo, até pela flexibilidade na hospedagem, né? A gente pode hospedar também, mas na maioria das vezes o nosso parceiro hospeda onde está hospedado o sistema de gestão, né? Seja na AWS, ou lá na Oracle, no Azure, ou no data center próprio. Às vezes até o próprio cliente tem sua estrutura de infra que ele quer ter tudo lá, e o Super BI pode ser instalado também na infra do próprio cliente. Então, essa
flexibilidade que a gente dá, em algumas circunstâncias, é um diferencial competitivo também, né? Mas eu diria assim, para os brasileiros, talvez para os australianos não seja importante, né? Mas os nossos parceiros, se perguntar para eles, né? Poxa, mas por que você optou por um modesto Super BI com o sobrenome de uma empresa desconhecida chamada Solusoft? Por que você não optou por um software de grife, né, com sobrenome mais conhecido? Ela falou, não, para nós o importante é poder conversar com o Product Owners, poder trocar ideia quando tem aí alguma encruzilhada, você poder trocar ideia com o produtor do software e conseguir uma solução rápida, né? Então, isso é um grande diferencial aí para os parceiros brasileiros. Beleza. Fala, Mauro. Léo, cidade e estado que você está? Desculpa, cortou um pouco aí a tua fala. Cidade e estado que você está? Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. Certo. Você tem quantas pessoas na equipe, rapaz? Meia dúzia. Equipe super 10 pessoas. enxuta, porque o software não tem dependência de exigências fiscais e tributárias, né? Então, essa agonia Facilita. da reforma tributária que todos os fabricantes de software de gestão tiveram aí nesses últimos meses, nós não tivemos nenhuma incomodação com isso, então o nosso roadmap é desenhado conosco e nossos parceiros, né? Então, uma equipe pequena dá conta da evolução do produto e também do atendimento, que a gente conversando com os parceiros, é tipo, meia palavra basta, né? Porque a nossa conversa, assim, é muito no tecniquez, a gente nunca... normalmente não se aprofunda, assim, tanto na regra de negócio do negócio do cliente final, né? Quer dizer, quem atende o cliente final é o nosso parceiro. Então, o nosso nível de demanda de suporte é baixíssimo, né? Depois que o parceiro foi capacitado, né? Passou aquela fase de onboarding, né? Ele assume o comando do suporte pós-venda e só recorre a gente quando tem um enguiço mais sério aí para resolver. Segundo ou terceiro nível, né? E quantos E clientes na base hoje em dia? são uns 300 clientes, arredondando o número. Beleza, 300 clientes. Legal. Você falou que o desafio é a capacidade de competência plena de integrações. Aí eu tenho uma curiosidade. Você tem qual clube do RP? Em qual que eu estou inserido lá no grupo de WhatsApp? Tá no WhatsApp, Eu acho né? que nos Porque três. tem no LinkedIn também, tá? Então tá no WhatsApp e qual deles? Do Eu acho que fornecedor? no WhatsApp, eu acho que estou nos três, mas LinkedIn não. Tá São em qual? 6 no WhatsApp, eu acho. São 6 no WhatsApp. Você está Então no Eu tô em todos. eu devo estar em três. e Caruso está em todos, Em né? todos. E vocês nunca trocaram mensagens, você nunca lançou nada assim dizendo, Eu, quero eu saber mais. mandei já, eu mandei já aquela segunda-feira que a gente pode falar, eu mandei lá, mas ninguém Pô, respondeu e tal. e o Léo não te respondeu nada. Tu mandou Não lá, o respondeu Léo nem nada. te olhou, deixou lá, né? Deixou lá. Às vezes. Ó, eu tô com dor aqui, esse cara resolve problemas desse gênero, mas eu não vou responder nada. Não, eu vou É, ficar aqui quietinho. Não, não, pô, isso eu que me devo mata no confessar, clube. devo confessar, talvez seja o caso do Caruso também, que não é todo dia que a gente consegue É acompanhar as verdade. novidades aí dos grupos, né? É muita informação e tem dias que a gente tem que dosar aí o nível de atualização. Mas é uma dosezinha por exemplo, as doses são direcionadas por unidade. Então, cada texto que vai todo dia ali é o texto para fornecedor, o texto para vendedor, o texto Uhum. para. Cada um é focado por sua especialidade. Entendeu? Então, o tema tal me interessa? Me interessa. Aí eu sou fornecedor. Beleza. O tema X não me interessa? Tudo bem, segue a vida, nem se toca muito no conteúdo. Tá? Uhum. Né? Então, tivemos o tema aí de customização, por exemplo. Foi customização?
foi suporte. Suporte é um problema de todo mundo, gente. Uhum. Quem não tem problema de suporte não está vivo, né? Quem não tem probleminha de suporte qualquer não está vivo nessa história, né? Então, e aí tem movimento muito pouco, isso é impressionante. Uhum. Beleza, fechou aqui isso. Sugiro que vocês dois conversem depois sobre isso. Troquem telefones, mandem os dados que eu vou pedir para vocês e Uhum. conversem, entendeu? Botem seus Ok. dados ali no chat ali para conversar e troquem informações aí. Eu botei os meus ali antes já. Eu Tem um já número nesse copiei, telefone aí. eu já copiei o. Opa, aqui saiu truncado o meu. Ia. Vou repetir aqui. Beleza. Agora eu quero falar um Pronto, agora. pouquinho. Sobrou só eu aqui nessa história, né? Vamos lá. Sobrou tu. Os Beleza. últimos serão os primeiros. Sempre, sempre. Mauro Oliveira falando aqui, né? Eu sou tanto gestor do Clube da RP quanto do Espaço RP. Espaço RP é uma consultoria na área de RP, né? E o Clube da RP, eu vou explicar já já a história dela, do clube, né? Mas eu estou no mundo corporativo já há uns 40 anos, né? Nessa vidinha no mundo corporativo. Não vim da área de RP primeiro, vindo dia a dia, né? Vim da batalha na fábrica, batalha de operação em logística, né? Batalha no dia a dia de empresas em geral, empresa de contabilidade da minha família na época, né? Então, eu vim da operação ali em si, né? Então, já trabalhei em vários segmentos diferentes. Comecei até num ramo bem diferente, comecei no ramo na área de nuclear, né? Nossa. Montagem de Angra 2, na área radioativa de Angra 2, né? Só lidava com materiais radioativos, com 18 anos, só fazendo isso, começando essa vida assim. Mas antes era professor de matemática, já dava aula de matemática, né? Então sempre gostei de ministrar aulas e as operações em si. Trabalhei em cervejaria, trabalhei muito tempo. A minha escola foi na área de cosmético, né? Trabalhei no grupo Vela Cosmético durante 6 anos. Fui assessor do presidente do grupo Vela Cosmético das fábricas, né? Então, eu tinha 23 anos, ele me botou como assessor. Deus, ele era meio louco, né? Mas tudo bem. E eu toquei vários projetos, né? E lá foi uma grande escola para mim, né? Fui para a área farmacêutica, né? Área domiciliária farmacêutica, e comecei no mundo de consultoria de logística e produtividade industrial e de logística, né? E comecei em toda essa jornada, eu era o cliente do RP. Né? Então, eu comprava RP, eu selecionava, implantava, gerenciava projetos junto com o fornecedor no papel do cliente do RP. Né? Já tive estruturas internas também de desenvolvimento em que eu direcionava ações dessas empresas, desses serviços. Né? Aí fui para o outro lado da moeda, né? Fui gerenciar implantações de RP, né? E logo em seguida fui gerenciar áreas comerciais de RP, numa soft house, né, pequena no Rio de Janeiro. Já fui gerente de conta de Toto, já gerenciei unidade de treinamento da Oracle, já andei por aí, já tive meu próprio canal de RP, né? E nos últimos, já perdi a conta, 18 anos, 17 anos, eu sou focado em consultoria de RP para clientes e fornecedores da área de RP. Os clientes de RP, eu seleciono softwares, eu faço a parte de implantação de RP e pós-implantação de RP. E tomadas de decisão aqui envolvida e apoio em situações de estresse. Tudo coisa facinho. Normalmente o cara chegou assim, tentei 7 vezes e não consegui. Agora eu vou rachar alguém para fazer isso. É assim mesmo, o papo é nesse nível. Né? Estamos aqui há 8 anos tentando e não conseguimos nada. Aí o cara, agora eu acho que vale a pena ver uma pessoa como você aqui. Né?
Aí tá. Depois que já chorou tudo aqui, já sangrou, aí faz isso. E resolve Isso pro mês que vem. Hã? E resolve pro mês que vem. Passou Ah, 8 anos, vamos mas resolver, agora tá atrasado. Né? Aí tá tudo caro, né? Tudo é caro. Né? Cara, tudo é caro. Teve uma situação até engraçada depois disso, né? Eu dei uma proposta para um projeto de seleção de RP e eu perdi para outro consultor de mercado que não deu um desconto de 15%. O preço dele era 15% do meu. Olha só. Eu sei, pô, então, pô, vai com Deus, vai em paz, né? Segue a vida, né? Tá tudo bem. Ok, isso é o mundo do cliente da RP. Mas ultimamente eu tenho focado muito no mundo dos fornecedores do ecossistema de RP. Então, nos fornecedores de ecossistema de RP, eu estruturo suas áreas comerciais, estruturo suas áreas de canais, estruturo suas áreas de serviços, redesenho softwares. Eu já redesenhei alguns RPs de mercado, né, para atender os segmentos, né, redesenho softwares especialistas também, né, para atender segmentos. Né, ajudo nas tomadas de decisões complexas, né, então, algumas decisões necessárias, até de tecnologia. Qual base tecnológica vou mudar? Vale a pena, não vale? Né? E desenvolvo treinamentos internos, tenho algumas ações específicas com os fornecedores, e eu vou detalhar isso daqui a pouquinho. Né? E também faço mentoria para os donos de micro e pequenos fornecedores do ecossistema de RP. Aqueles com até 50 colaboradores. Já atendi Toto, já atendi Sênior, já atendi alguns fornecedores com muita gente. Já. Mas eu não quero focar mais nesse, eu quero focar nos micro e pequenos fornecedores dos ecossistemas de RP. Né? Esse é meu público de mentoria. Ok? E nisso nasceu alguns produtos. O Clube do RP ele nasceu sem a menor intenção de nada. Era só um lugar para as pessoas baterem papo sobre RP. E foi crescendo. Já teve até fusão de empresas de pessoas que se conheceram no clube. Eu imagino. Pô, é muito legal. Mas muita coisa acontece na retaguarda. Sabe? Mauro, você conhece a empresa tal que está no clube? É o outro cara, ô Mauro, você conhece a empresa tal que está lá no clube? Estão pensando em conversar, tal. Faz a ponte aí, toma um café junto com a gente. Aí tá. E começou, e teve até fusão de empresas assim. Né? Teve até compra e venda de base de cliente, de venda. Já coloquei muita gente em reposicionamento de mercado, né? Apoio de tomar decisão, etc. Então, o Clube da RP ele nasceu sem nenhuma pretensão, né? E hoje em dia opera muito em off e eu quero aumentar isso. Eu quero crescer o clube. Eu tenho um desafio de crescer o clube e eu quero que ele seja sustentável. Alguma forma de render para eu colocar uma pessoa dedicada a isso e não mais somente eu. Ainda não sei o caminho para isso ainda. Tenho que descobrir esse caminho dentro do clube, fazer se movimentar. Isso é uma coisa. E é um produto aberto, gratuito. O básico é bom, o básico se feito é bom, é uma linha de conteúdos que eu já faço há 3 anos, e também está na linha do gratuito, só que eu também tenho venda do básico é bom. Atualmente eu tenho venda só de licenciamento desse conteúdo gratuito para os fornecedores de RP. Agora eu quero fazer um serviço pago para colocar nas academias dos fornecedores de RP. Então, é um serviço dedicado que vai ser a comunidade básico é bom, né? Com uma live semanal comigo sobre cada tema da semana. O básico é bom, hoje em dia, tem 64 temas produzidos, né? E eu vou produzir 12 temas esse ano, novos. Então, vamos ter 76 temas. A meta final é um pouco mais de 100 temas para o básico é bom, né? Para a gente ter a capacidade de ciclo de 2 anos
porque cada tema demora uma semana. E eu vou ter uma série de subprodutos ali dentro do Básico é Bom, que são papers, livros. Só que eu não tenho tempo, que está tendo muito projeto, graças a Deus, né? Muitas ações acontecendo. Né? Ok, essa é a linha Básico é Bom. O RP Director, nós fizemos no final de 2024, uma parte de 2025, alguns ensaios, né, de produtos. O que é RP Director? São produtos e serviços para fornecedores do ecossistema de RP. Aqui dentro tem diagnóstico da área comercial. Eu estou indo bem ou estou indo mal? O que eu posso crescer? Quais produtos, subprodutos falar aqui? Por exemplo, quando eu falo com um fornecedor de BI, será que você tem algum serviço de mineração de mineração de dados que você possa fazer acoplado ou vender à parte? Né? De minerar a operação é uma coisa que alguns fornecedores têm, que alguns fornecedores trabalham. Né? Quanto de serviço pode ser legal de fazer campanhas comunitárias nisso? Tem várias formas de você empacotar produtos aqui. Né? Então, algumas tomadas de decisões, né, num diagnóstico comercial, a gente faz assim. Né? Como é que eu reembalo o produto? O que eu tenho aqui? Outra coisa é um diagnóstico de negócio. O seu negócio está indo bem? Suas decisões de estratégia de negócio estão indo no caminho certo? Então, alguns fornecedores do ecossistema de RP têm essa dificuldade. É muito solitário a vida dos donos, dos fornecedores de RP. É muito solitário e não sabe se estão no caminho certo. E não tem grana para bancar um profissional sênior full-time. Então, quando eu faço um diagnóstico desse, é um momento de ter um profissional sênior junto com esses donos de empresas, gestores de empresas, que estavam sozinhos. Estavam tomando decisões, pode estar certas ou erradas, mas que não tinha, talvez, alguma visão externa para isso. O diagnóstico também ajuda nesse sentido. Né? Eu tenho mentoria Plus, né, do RP Directors. Eu tenho 4 mentorias específicas, né, só para micro e pequenos fornecedores do ecossistema de RP. A primeira mentoria é mais empresa. Focamos na empresa, no negócio. Constantemente focando no negócio. A Mentorias Plus, a Mentoria Mais, o modelo dela é simples. Uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, dependendo da ação, né, nós nos reencontramos e discutimos o seu negócio, como está funcionando ou não, e quais caminhos a serem feitos. E os meus mentorados recebem, né, comunicado, o que eu vejo de interessante que possa ser para o meu mentorado, eu passo mensagem para eles, né? O que vejo como interessante de negócio, eu passo para os meus mentorados, o que eu vejo de parcerias que possam ser interessantes, eu passo para os meus mentorados, né? E o que eu vejo, por exemplo, de funcionários que podem agregar valor para ele, eu passo para os meus mentorados também. Achei um bom desenvolvedor que pode ser legal e você está com problema com desenvolvedores. Dá uma olhada nesse cara. Tal. Entendeu? Então, isso eu faço com meus mentorados. A mentoria mais empresa, a gente foca no negócio. É mensal e constante. A mentoria mais sistema, nós focamos em como está o seu sistema. Então, a gente pega pedaços dos seus sistemas e analisa junto com potencialidade de mentorias constantes disso. Aumenta o tempo todo, né? Enche o tempo todo o seu backlog de trabalho, de desenvolvimento. Ok? Então, o tempo todo fica fazendo isso com um encontro mensal para analisar o seu sistema. Em contrapartida, tem momentos que nós vamos focar na sua estruturação de desenvolvimento, na sua tecnologia, desenvolver algumas conversas específicas nesse sentido.
Quantos e quantos fornecedores têm problema de controle de versionamento? Quantos e quantos fornecedores têm problemas de documentação e não sabem o impacto que estão tendo disso? Alguns negócios que têm situações tributárias, que têm uma dinâmica enorme, né, vivem esse problema muito seriamente. Ok? Então, na mentoria mais sistema, nós trabalhamos isso. Na mentoria mais comercial, nosso foco é alavancar o comercial para o caminho que for mais relevante para ele, trabalhando oportunidade, lidando com o dia a dia. Então, tem troca constante das informações sobre o comercial e como pode melhorar isso. E a mentoria mais canais é a mesma coisa, só que na área de canais. Né? A empresa já tem uma área de canais montada, está operacionalizando e quer melhorar isso o tempo todo. Né? Tem decisões difíceis, eu não sei se eu tiro esse canal da minha lista ou não, se eu vou mudar uma estrutura de canais, o que eu faço se os caras vão reclamar? Eu estou com um mentorado de canais fazendo isso agora, um problema. Agora. Ele tinha uma situação muito generosa para os canais, para ele começar, agora já está com 100 canais, e ele agora quer mudar a regra do jogo. Eu achei, olha, beleza, perfeito, só que esses caras vão querer comer teu fígado aqui. Se você não vê situações pontuais aqui, ó, quem é mais importante, quem não é, quem está jogando contra ou quem não está fazendo mais esforço, se você não tratar isso, vai ser um problemão. Né? Tratar todo mundo igual, aí ele começou a fazer um plano diferente de como ia migrar essa situação. Então, essas 4 mentorias já acontecem, já é realidade, já podemos, eu faço isso já acontecer. A mentoria flexível, a mentoria FAST, desculpe, é uma mentoria que ainda vou criar, que vai ser coletiva, que cada ponto de mentoria vai ser tratado individualmente. Quero ter mais leads qualificados. Vai ser uma mentoria com início, meio e fim, focada, coletiva, não vai ser mais individualizada como a mentoria Plus, coletiva, só para tratar disso durante um mês. Como eu vou ter mais leads qualificados? Para quem? Só para os fornecedores do ecossistema de RP. Todos os fornecedores? Não, só os micro e pequenos fornecedores. Um cara que vende integrações faz parte do ecossistema de RP. Um cara que vende serviço de banco de dados faz parte do ecossistema de RP. Ok? Isso já está acontecendo, do FAST ainda não está acontecendo, mas vai estar programado para isso. Legal. Ok? Legal. Bacana, bacana. Também tem uma outra linha de produto que ainda está em projeto, que é só de seleção de software. Eu quero popularizar isso. Porque quem me contrata para seleção de software são empresas de médio e grande porte. Não a micro e pequena. Raramente é micro e pequena. Mas que É por também causa do precisa. investimento que não é baixo. Hã? Mas a pequena também precisa, Oi? né? Porque na hora a pequena empresa Exatamente. também Então eu quero. precisa disso, porque se ela errar na contratação é tão grave quanto É pior para uma ela. empresa grande. É Isso. isso. Então, eu Beleza. tenho que criar um produto que seja economicamente viável e interessante para mim e para o outro lado, a empresa em si, para micro e pequenas empresas também valerem até médias empresas. Porque, por Uhum. exemplo, tem situações de seleção de RP que os custos são elevados. Né? Teve um processo de RP que eu demorei 16 meses para fazer. 4 meses para entender a empresa. 1 ano para conduzir o projeto com 49 gerentes da empresa. Caramba. Entendeu? Com 49 gerentes da empresa, foi um processo inclusivo, né?
em um projeto de IRP que foi de 13 milhões. Né? Então, e é uma decisão complexa, muito complexa, com muita pegadinha em contrato. Né? Às vezes eu sou contratado só para analisar o contrato. Tem projetos que me contratam, eu só quero que você analise o contrato e veja meus riscos no contrato aqui. Entendeu? Já fui chamado para os fornecedores de RP para mudar o modelo de proposta deles, mudar o modelo de contrato deles para ficar mais atrativo, para evitar riscos, mas também atração para o cliente. Já fiz projetos desses, normalmente para soft houses maiores, né? Que contrataram para fazer situações pontuais. Sou contratado pelas soft houses para fazer palestras, para fazer lives para as soft houses. Ok? Então, isso também acontece. Inclusive, vai ter uma linha de palestras presenciais minhas para uma soft house chamada Cimadre. A gente está fechando a agenda desse ano. Tá? Então, tem muita coisa que acontece, né? E eu ainda fico doente essa semana e perco um montão de coisa ainda. Brincadeira. É fogo. Né? Então, é isso que eu vivo. É isso que eu vivo. Os meus principais desafios hoje que estão acontecendo hoje em dia está em administrar tudo isso, colocar a casa em ordem, essa dinâmica que é muito grande. E o outro desafio grande para mim é gerir toda a base de aprendizado que eu preciso. Então, eu vivo muito do aprendizado. O aprendizado em campo, em vida, em projetos conceituais, e isso são dois desafios para mim bem pesados. Né? Que, além disso, também eu sempre gostei muito de dar aula. Né? Então, eu gosto de dar aula. Então, isso também aplica em várias situações. Né? E teve casos engraçadíssimos nessas histórias todas aí. Depois eu fui fazer quando eu vendi RP, eu fui para Minas Gerais, né? E o cara, o dono da fábrica, também era diretor de uma universidade, né? E ele chegou, Mauro, na área de qualidade você falou comigo que era legal, eu conhecia, né? Pô, legal. Meu palestrante vacilou aqui comigo, aqui na universidade. Você pode fazer a palestra? Eu falei, posso. Qual o tema? Sobre isso. Ah, legal. Tá legal. Então vamos lá para frente, que está todo mundo esperando. Eu cheguei, pô. Olha só. Queima-roupa. A queima-roupa, assim. Eu cheguei. Olha, tinha uns 200 e poucas pessoas, assim, aquele mar de gente, assim. E eu sem material nenhum. Né? E eu tinha quase uma hora para falar sobre aquele tema específico de qualidade. Né? E foi. Né? E foi. É pela prática de muitos anos de sala, né, que a gente também facilita. Sim. Mas é uma loucura, rapaz. Tem umas coisas que eu pensava que ia ser à noite, né? Pô, depois da nossa reunião, a gente vai para lá e vai ser à noite. Ah, então eu teria mais um tempinho para me preparar, ver os temas. Não, a galera está ali do lado, o cara não veio. Pô, e o que eu faço? Eu não sei. É impressionante, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso, é impressionante. Tem algumas palestras que eu fiz que foram bem legais. Então, beleza, é isso que eu vivo, meus desafios são esses. Eu trabalho sozinho com alguns consultores associados quando preciso. Então, se eu tenho alguma necessidade específica, eu trago um consultor ou outro para essa necessidade. Muitas das vezes é sozinho e poucas vezes com parceiros. Entendido. Legal. Eu, quando tiver uma área de canal aqui com vários canais, ia ser legal ter uma consultoria. Mas por enquanto a gente está em busca dos canais. Na realidade, o teu caso em questão é estruturar essa área. Né? O teu caso em questão é montar essa área. Né? Qual o modelo que eu vou utilizar? Né? Qual estrutura de canais que eu vou fazer e o que eu vou fazer para alavancar os meus canais depois? Qual o modelo de contrato que eu vou usar? Né? Então, nível de risco, tal. Como é que eu vou fazer captação? Quais níveis de comissionamentos que eu vou fazer? Precificação. Né? Afeta ou não minha precificação?
Então, o teu caso em questão, Caruso, é mais estruturar. Você está no V0, quase V0 nesse ponto aí. Né? E está tudo bem. Não é crime. Não é crime. Mas é um projetinho específico. Entendeu? Começar estruturado tende a minimizar o risco de erros e encurtar o caminho e o tempo, né, para fazer rodar. E Exatamente. na base da tentativa e erro, a gente sempre tem retrabalho e acaba levando mais tempo. E antes de tudo, no teu caso, Caruso, dando orientações, dicas e truques aqui nesse momento, são duas coisas completamente diferentes. Integrações e automação de força de venda, dois mundos diferentes que eu não sei se eu faria na mesma marca. Já estamos tentando separar, tipo, a minha ideia é ficar mais com a parte de integrações, porque eu sou mais técnico, e a nova pessoa que está vindo vai ficar só com a parte de força de vendas já, então a gente já está separando a parte comercial. Claro que eu sempre vou poder auxiliar no que precisa, porque eu conheço ambos, né? Mas quando tu contrata alguém, um vendedor, que mesmo que venda um SaaS, mesmo que venda para B2B, para fazer ela entender o que é uma integração, como funciona, o que faz, é mais difícil se ela não for técnica, né? Então é mais fácil focar ela para um produto que tem interface, digamos assim, né? Que elas conseguem ver, demonstrar, e etc. Então a gente já está no caminho assim para separar. Mas ela vai começar agora também, né? Então, mas nesse caso aqui, você tem. A tua base é pequena de automação de força de venda, é bem pequena, né? Então, é difícil, porque é muito barato a automação de força de venda. Né? O mercado aí trabalha com 30 e pouco a 200 por usuário. Não passa muito disso. Já vi até 250, mas é 30 e pouco a 200. Né? Para fazer dinheiro, isso aqui valer a pena, atingir o break-even de uma operação disso, você tem que calcular muito bem qual é o seu break-even. Né? Poxa, e 100 canais é impossível no teu caso. É impossível. Entendeu? Na parte de automação de força de venda. Na parte de integrações, parcerias e canais são interessantes. Mas você também pode fazer vendas diretas. Né? Uhum. Tem muito mundo de desenvolvimento sob encomenda aí, ainda acontecendo, que você pode vender integração direta. Mas exige um empenho maior da pessoa de vendas, né? Tem que ser um cara é diferenciado. dedicado e fazer um trabalho forte, Diferenciado. né? Diferenciado. Né? E você poderia fazer, tem várias ações de isca, né? Ambientes diferentes. Isso numa mentoria comercial é interessante. Eu criei essa parte da mentoria porque os fornecedores de RP são de baixo custo para que possa facilitar a vida de todo mundo. Né? Porque quando eu atendia SAP, atendia Sênior, atendia a antiga, que agora virou Cycler, né? Que era o Promob, né? O Cycler, né? Tal agora, que é o nome dela, né? Tal. Você chegava e você, por exemplo, fazer um plano de marketing fantástico para eles, tá tranquilo, porque tinha um orçamento para isso. Tinha um orçamento para isso. Apesar que a tua margem das integrações devem ser boas, né? Mas só que, mesmo assim, você para fazer o esforço de venda, você não vai ter muito dinheiro de marketing nesse momento. Nesse momento. Então, tem que fazer uma coisa um pouco mais diferenciada. Mas tem caminho para isso. E aí, na mesma forma que eu fiz também as minhas mentorias. Para micro e pequenos fornecedores, eu fiz de um salário mínimo por mês. Ponto. Um salário mínimo por mês, com acesso a um consultor sênior. Né? Comprometido com a causa. Comprometido com você, com a causa. Agora, por exemplo, quando você pensa em integrações, uma integração iFood, você não vai cobrar
20 mil para fazer, você vai cobrar os 300, 280 reais, 250, que todo mundo cobra. Você tem que cobrar um pacote com um fornecedor de software para que todos os clientes dele paguem 200 e pouco por mês para essa integração iFood. Você não vai fazer essa venda assim. Então, esse dimensionamento de venda, né, é muito legal. Teve Tem que ser uma visão de médio prazo, né? Não dá para faturar Isso. tudo no contrato. Mas você também tem um projeto de venda. Aquela que você vai cobrar 40 mil, 30, 50, 100 mil para Só fazer. não pode depender só disso, né? Tem que ter Isso é um tipo de negócio. uma alternativa. Na verdade, até rentabiliza legal. Quando você pega alguns desses projetos de uma vez, tal, até rentabiliza. Quer uma dica para você? Rede de lojas de materiais de construção. Vira e mexe, eles precisam disso. Rede de farmácia também, que não tem marca própria assim, que é só rede para apoiar a compra. Uhum. Tem várias no interior, assim. E eles pagam, tá? Pagam direitinho. Eles querem barramento de integração. Uhum. Entendeu? A loja A, a loja B, a loja C, para fazer as compras, para ver estoques, transacionar, chegou, não chegou, manda do central e para lá. Uhum. É isso. E é tão parecido. E eles compram. Eu já vi projetos de 80 e poucos mil agora há pouco disso. Entendeu? Então, Tá. legal? Tá no lugar certo, chegar na hora certa, né? Para pegar Agora, esse estar no peixe lugar grande. certo e na hora certa, esse é o segredo. Uhum. Esse é o segredo. Isso aí. Quer também mais um É bônus legal. para vocês? O bônus da minha mentoria desse segredo? Eu tenho um Opa. segredo que eu faço para o pessoal, que é dos meus mentorados, que eles não acreditam. Até fazerem o que eu falo para eles fazerem. Na maioria dos negócios, dentro do ecossistema de RP, não cabe a todos, né? Feiras de negócio é fundamental. Visitar feiras. É alvo parado. É alvo parado. A quantidade de oportunidade gerada pelas feiras é excepcionalmente boa. E você fala com o tomador de decisão. Às vezes eu vou com os vendedores só para treinar os vendedores em como abordar a visita de feira. É impressionante. Quanto você tem de lead aberto para você na teu CRM hoje em dia, Léo? Leads tem uns 3 mil. Não. Leads com propostas abertas contigo em negociação. Aí não dá 30. E quanto você tem, Caruso? Eu estava abrindo para ver, mas deve ter uns 15 ou 20 aqui. Isso. Eu já cheguei a 120. E muitos deles vieram de feiras. Uhum. Quando eu vendi RP, na Feira, realidade, para complementar o que você falou, feira, todas que a gente participou, a gente conseguiu um cliente, a gente conseguiu delas. Quer dizer, a não, feira você expôs, não é isso? Não, eu visitei Só de visitar. só passando. Isso. Passo dois dias, vou passando stand em stand, conversando, É isso aí. mas não expondo, nunca expus. Agora, imagina se você tiver vendedor fazendo isso. Olha, outra Canal. coisa que veio de feira foi parceiro. Parceiro, eu tenho 2 parceiros de feira também. Uhum. Então, é algo também legal, assim, que às vezes tu não vai só para vender, tu vai para fazer parceria também. Tu se esbarra lá Claro. com o cara e diz o que tu faz, e depois de 2, 3 meses, tá com a parceria pronta. Então, Uhum. tá certo também.
Você quer ver um negócio? Eu tenho um cara que eu conheci numa feira, né? Que virou um indicador de negócio para mim, certo? Ele facilita as vendas para mim, de consultoria. Eu dou 10% para ele pela essa indicação. Eu fiz as contas aqui agora, assim, eu paguei R$ 78.000 de comissão para ele. Só das indicações dele, do meu Bacana. serviço. Uhum. 78 mil que eu paguei para ele. Porra, Mas legal, valeu. Muito bacana o papo, as dicas, a conexão. E por é isso. mais que hoje tenha tido pouca gente aí, mas tem coragem a continuar com Vai. essa frente e nas próximas certamente vai ter mais gente. Tá, a próxima vai ser agora em fevereiro, mas eu vou fazer o teste sendo de 7 às 9 da manhã. Testar horários diferentes é uma boa também. Eu vou fazer esses dois testes, esse agora e esse de manhãzinha. Quero ver como é que vai ser a receptividade e tal. E pode fazer um terceiro também, tipo das 5 às 7 da tarde, ou das 6 às 8. Né, Eu acho que não, já vou ficar num dois extremos mesmo. Já vou ficar ou numa ponta ou na outra. Entendeu? Tá, Que aí já pega, que a maioria vai para um lado ou para o outro mesmo, sabe? Eu já tenho visto aí em vários tipos de eventos meus e outros. Mas vamos fazer o teste. 7 às 9 vai ser o próximo aí. Tá ok? Legal. Tá joia. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela presença. E depois eu vou pedir que vocês mandem os materiais aqui para a gente, para podermos compartilhar melhor. Tal. Ok. Valeu, então. Tá legal? Bacana. Obrigadão a você, Mauro. E obrigado também, Rafael, aí. Prazer em te conhecer e vamos conversando. Prazer também, Obrigado, Léo. gente. Obrigado pelo espaço aqui, Mauro. Um abração. A gente se fala. Valeu. 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 Tchau. Tchau.